Deus. Fique à vontade, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gente, a paz do Senhor. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Que presença maravilhosa nós sentimos aqui nesta noite. Como é bom estar aonde Jesus está. Obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta noite, de estar nesta igreja mais uma vez, e eu externo a minha gratidão a Deus por estar aqui. Meu sentimento é de muita gratidão por poder retornar a esta casa. A primeira vez que eu estive aqui foi em fevereiro, se não me engano, e poder retornar a esta casa é muito bom. Eu costumo dizer que uma das maiores honras de um pregador itinerante, de um cantor, de alguém que leva a palavra de Deus, é poder retornar. Acho que o sucesso de um itinerante não é quantas vezes ele vai em lugares novos, mas é em quantas vezes ele retorna no mesmo lugar que ele foi. Tem gente que vai uma vez e a porta fecha e ele nunca mais volta. Então, poder retornar é uma honra muito grande e eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Roberto. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Muito obrigado pela confiança de poder assumir esse microfone para pregar a palavra de Deus. Louvar a Deus também pela vida do pastor Ramon. Obrigado, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meu sentimento é de muita, mas muita gratidão. Prazer conhecer também o pastor Ayrton Luciano. Que Deus abençoe, pastor. Prazer poder conhecer o senhor. Eu trago a paz do Senhor do meu pastor para os irmãos. Pastor Oséias, eu venho debaixo da bênção do meu pastor. Os irmãos recebem, se recebem, digam amém. Gente, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 3 a seguir. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 3 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus também pela vida dos meus amigos, Luan, sua noiva, Germã, que são quem estão cuidando de mim aqui nessa cidade. Como o pastor Ramon já falou, eu sou de São Paulo, então se deixar eu aqui sozinho, irmãos, eu fico perdidinho. Então, Luan está me ajudando, Germã, e eu sou muito grato a Deus pela vida deles. Que Deus abençoe. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 3 a seguir, os irmãos acharam? O texto bíblico diz assim: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te escondas junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Agora eu quero que você preste muita atenção no versículo 7. O texto diz assim: E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que fazer quando o ribeiro seca?
Foi esse o texto que Deus colocou no meu coração. Antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um rápido aviso. Eu prometo que eu serei muito breve. Deus me deu o privilégio de escrever o meu primeiro livro. É uma autobiografia. Eu falo sobre o meu ministério, sobre tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu sou muito novo, talvez alguém está olhando e dizendo: nossa, esse pregador tem cara de novo. É que no meu caso eu sou mesmo. Eu tenho apenas 21 anos de idade. Eu tenho muito para aprender, tenho muito para caminhar, mas já deu tempo de escrever um pouquinho sobre a fidelidade de Deus na minha vida. No final do culto vai estar sendo vendidos meus livros aos irmãos, e eu também trouxe alguns outros que eu sei que vai abençoar muito a sua vida. Eu costumo dizer que o patrimônio mais caro do mundo se chama ignorância, porque você passa a vida inteira pagando por ela e termina sem nada. Então tem muita coisa boa lá que vai abençoar a sua vida. Entre esses livros, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, O Peregrino, um livraço baseado também naquele filme que é muito conhecido, e tem um também que eu gosto muito. O nome do livro é Em Seus Passos, O que Faria Jesus? A gente gosta de ser parecido com todo mundo. A gente hoje luta para ser parecido com muita gente. Mas será que a gente luta para ser parecido com Jesus? Será que Jesus falaria o que você fala? Será que Jesus andaria da forma que você anda? Vai estar lá sendo vendido aos irmãos. E eu também trouxe algumas trufas, irmãos. Tem um mistério nessas trufas, que quem come não engorda, quem é feio fica bonito, e quem está encalhado casa no mesmo ano. É muito forte. Pregador, quanto que é essa trufa tão forte, tão poderosa? Eu vou fazer um negócio com você, eu não vou estabelecer um valor. Você vai chegar lá, vai pegar a trufa, e o que você sentir no coração de abençoar, de ofertar, fique à vontade. Eu creio que o Senhor abençoará a sua vida também. Vou pedir a atenção de vocês. Eu começo muito lento, quase parando, mas me ajuda, vai pegando, vai me compreendendo, que depois eu vou pegando o ritmo e Jesus vai dando graça. Quem me ouve, por favor, diga amém. Vamos lá. Esses versículos que nós acompanhamos, ele fala muito comigo. Ele mostra um treinamento, um tratamento de Deus a Elias. Esse tratamento é gerado depois de Elias ter chegado, podemos dizer, num ápice ministerial. Elias chega na maior autoridade da época, no rei Acabe, e ele diz: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. Só que Elias tem que lidar com as consequências daquilo que ele profetizou. Elias agora precisa fugir, porque Acabe vem com tudo. E o Senhor lhe manda para Querite. E por trás de tudo isso, tem um segredo de Deus. Ou melhor, tem alguns segredos de Deus. Mas isso a gente já deixa para uma outra mensagem, para um outro dia. Mas uma coisa que eu posso falar aos irmãos é que Deus pega um Elias que chegou no topo do ministério, no auge do ministério, e tira ele dos holofotes, e tira ele no momento que ele pode se tornar extremamente conhecido, extremamente famoso, para trabalhar dentro de Elias, porque isso é parte do necessário processo de Deus para nos colocar na linha. Deus não tem problemas em nos tirar dos holofotes. Deus não tem restrição nenhuma em nos tirar do centro, dos aplausos, do topo. Deus não tem problema com isso. E a verdade é que quando Deus faz isso, no início do processo, a gente luta contra Deus. No meio do processo, a gente pensa que é o final dos nossos sonhos. Nós ficamos desiludidos, nós ficamos confusos, nós nos decepcionamos, a gente até fala para Deus o que a gente não queria falar. A gente até faz o que não era para fazer, mas por estar de cabeça quente a gente faz, a gente fala, a gente toma algumas atitudes precipitadas. Porque é difícil de entender que nem sempre Deus vai fazer o que eu peço.
Porque quando o que eu peço não cabe no projeto que Deus tem para mim, Ele vai me dar graça para entender que o que Ele vai me dar pode não ser o que eu peço, mas é o que eu preciso. Nem sempre o que eu peço é o que eu preciso. Nem sempre o que eu desejo é o que eu preciso. Eu costumo dizer que, já parou para pensar, se Deus ouvisse e atendesse todos os pedidos que você fez? Tem pedido que você fez e já se arrependeu. Só que se Deus atendesse, você ia estar com uma bucha nas mãos. Você ia estar numa complicação terrível. Mas graças a Deus, que Deus não respondeu algumas coisas que você pediu. Mas isso é difícil de entender. Principalmente ouvir uma mensagem dizendo que Deus vai nos tirar do holofote. Porque a verdade é que nós nos acostumamos com o barulho dos aplausos que satisfazem o nosso ego. Nós acostumamos com o brilho das luzes. Nós acostumamos com as atenções. Todos aqui já ouviram aquela frase: quem não é visto não é lembrado. A gente tem isso. Porque no mundo em que nós vivemos, no mundo em que nós estamos, as pessoas dão valor àquilo que você tem. E você vale aquilo que você tem. Esse é o pensamento da sociedade, é o pensamento do mundo. Mas Deus insiste em nos tirar do palco, até que depois de tudo isso nós venhamos falar como João Batista falou: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando nós chegamos a essa conclusão, é uma prova de que o processo doloroso nos tornou submisso. Mas por que nós precisamos passar por esse processo? E eu explico a você. Porque orgulho, medo, ressentimentos, hábitos, são todas evidências claras da carne. E está aí o porquê que Deus nos permite passar por tudo isso. Porque aqueles que estão moldados segundo a imagem de Cristo, não andam segundo a carne. É por isso que Deus esmaga o orgulho, remove o medo, controla o ressentimento, muda hábitos antigos, até que o ser inteiro seja renovado. E com isso, nós venhamos estar prontos para fazer a vontade de Deus e não a nossa. O campo de treinamento de Deus aparece periodicamente na vida cristã. E ali, bem no meio das dores, bem no meio dos obstáculos, bem no meio da solidão, nós percebemos o quanto Deus é vivo em nossas vidas. E não só vivo, mas responsável. E é por isso que Ele nos leva para Querite. Porque dentro de Querite Ele nos invadirá, Ele nos reduzirá, Ele nos aquebrantará, Ele nos esmagará, para que sejamos as pessoas que Ele quer que sejamos. Foi exatamente isso que Deus fez com Elias. Versículos de número 3 e 4, o texto diz que a palavra do Senhor vem a Elias e o Senhor diz: vai-te daqui, vira-te para o oriente e te escondas junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Eu acho isso muito interessante, porque eu falei para você que Deus nos leva para Querite, e lá dentro de Querite Ele nos treina, Ele nos molda, se for preciso Ele nos esmaga, mas dentro de Querite, Deus garante o sustento dos seus servos. Dentro de Querite, Deus garante a provisão para os seus escolhidos. É por isso que o salmista é muito sábio quando ele diz: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Deus é tão detalhista, Deus é tão fascinado em detalhes,
que a Bíblia diz que Deus conta até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça. No Salmos de número 32, verso de número 8, o Senhor diz: eu os instruirei, eu os ensinarei o caminho que você deve seguir, mas eu não farei apenas isso, eu aconselharei e cuidarei de você. Então a primeira coisa que precisamos entender é que quando nós chegamos no lugar que Deus quer que chegamos, seja esse lugar bom ou ruim, Deus não nos deixará desamparados. Deus não nos deixará à mercê, a ver navios, porque o Deus que te leva para Querite é o Deus que te sustenta dentro de Querite. Vou falar de novo e eu quero que você guarde isso. O Deus que te leva para Querite te sustenta dentro de Querite. O Deus que te leva aos vales te sustenta dentro desse vale. O versículo de número 6, a Bíblia diz que os corvos traziam para Elias pão e carne pela manhã e pão e carne à noite. Era uma refeição saudável, contínua, balanceada. Só que eu quero que você entenda quem Deus usa para dar alimento para Elias. Deus poderia ter usado outro profeta, Deus poderia ter usado um servo dele, Deus poderia ter usado alguém que trabalhasse dentro da casa de Jezabel, Deus poderia usar qualquer pessoa, mas Deus não usa pessoas. A Bíblia diz que Deus usa os corvos para darem alimento para Elias. Mas se a gente analisar um pouco a natureza, nós vamos perceber que aqui já tem milagre, que aqui já tem providência. Porque falar que corvos trouxe alimento, ok, é milagre. Mas se a gente entender a natureza dos corvos, nós vamos entender um pouco mais sobre a dimensão desse milagre. Porque pela lógica humana, não tinha como corvos alimentarem Elias por dois motivos. Primeiro, os corvos são animais totalmente individualistas, egoístas. Segundo o livro de Jó, capítulo 38, versículo 41, os corvos chegam a negligenciar os seus próprios filhotes, mostrando-se desavergonhados e excessivamente gananciosos com o alimento que eles têm disponível. Então, pela lógica, corvos vorazes jamais haveriam de querer compartilhar alimento com o profeta, a menos que fosse uma ordem de Jeová. Segundo motivo, de acordo com a legislação mosaica, com a lei de Moisés, o corvo era uma ave imunda, imprópria para transportar alimentos, porque se ele transportasse o alimento seria contaminado pelo seu toque. Então tem duas coisas que impossibilitam os corvos de trazerem alimento para Elias: a lei da natureza e a lei cerimonial. Mas quando Deus quer alimentar um profeta, Ele não está nem aí para os limites, porque só tem uma coisa que Deus não quebra: princípios. Mas limites Deus quebra, paradigmas Deus quebra, leis cerimonialistas Deus quebra. Todos os limites que te impedem de vencer, Deus quebra. Todas as correntes que te impedem de alcançar, Deus quebra. Todas as barreiras que te impedem de chegar, Deus quebra. Eu não sei se você pegou, mas eu vou deixar claro para você entender, e se você entender, você reage. Deus mudou a natureza dos corvos só para alimentar um profeta. Deus mudou a natureza dos corvos só para sustentar um profeta. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite que é só por um milagre para você vencer. Eu estou falando com alguém aqui hoje, talvez essa mensagem pode não ser para todos, mas tem alguém que precisa entender o que eu estou falando, porque Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que só por um milagre para você chegar,
que só por um milagre para você alcançar. Eu estou falando com alguém que se depender da lei você não chega, que se depender dos limites você não alcança, que se depender dos paradigmas você não vai para frente. Mas a ordem de Deus para alguém nessa noite é: descansa o teu coração e continue esperando em Querite, porque o que é teu vai chegar na tua mão, diz o Senhor. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê um glória a Deus do ouvido dele e diga: o que é teu tem prazo para chegar na tua mão. Diga isso para ele, diga: oh glória, o que é teu tem prazo para chegar na tua mão. Nem que para isso Deus tenha que quebrar limites, nem que para isso Deus tenha que quebrar paradigmas, nem que para isso Deus tenha que quebrar rituais, nem que para isso Deus tenha que quebrar cerimônias, mas o que é teu vai chegar na tua mão. Posso liberar a palavra e se você entender, você dá glória? Os corvos não vão ficar com aquilo que é teu, ninguém vai ficar com aquilo que é teu. Não importa como vai chegar, mas o que importa é, ainda esse ano, o que é teu vai chegar na tua mão. Quem pode adorar a Jesus nesta noite? Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que talvez alguém tomou o que era seu, talvez alguém tomou aquilo que era seu e isso te decepcionou, e isso frustrou você, e isso quebrou tua expectativa. Mas bem-aventurado foi você que olhou e disse: podem ter tomado da minha mão, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou para o culto da vitória, eu vou continuar dando glória, eu vou continuar dando aleluia, eu vou continuar levantando a mão, eu vou continuar glorificando. E a palavra para quem tem mão levantada e glória na boca é: Deus trará de volta tudo que foi perdido da tua mão. Deus vai restituir. Oh glória a Deus, aleluia. Oh glória a Jesus. E o texto diz que os corvos traziam pão e carne a Elias. E o texto diz que Elias tinha água do ribeiro para beber. Irmão, que experiência incrível. Elias tem um sanduíche e Elias tem água do ribeiro. Só que entenda aqui, Elias tem água do ribeiro quando está tendo crise. Elias tem água do ribeiro quando está tendo seca. Porque a água naquela região já é muito difícil de ter, principalmente em período de seca. Mas no período de seca, Deus deu ao profeta um rio de água fresca e pura. Enquanto tinha gente economizando água, Elias podia beber do ribeiro a hora que ele quisesse. Oh glória a Deus. Enquanto tinha gente desesperada por água, Elias poderia beber do ribeiro o momento que ele quisesse. A gente dá glória com isso, a gente dá aleluia com isso. E eu poderia aplicar e dizer para você: no tempo de crise Deus vai colocar água no ribeiro. Só que tem um porém, isso foge daquilo que eu estou pregando para você. Por quê? Lembra do começo da mensagem? Que eu falei para você que Deus ia pegar Elias, quebrar Elias, moldar Elias, esmagar Elias, tratar Elias. Que tratamento de Deus é esse? Que Elias tem sanduíche e que Elias tem água do ribeiro para beber a hora que ele quisesse. Como é que eu posso comparar a sua situação, o seu deserto, a sua provação com a de Elias? Porque o tratamento de choque de Deus a Elias é um sanduíche, é uma água. Imagina eu chegar em você e falar: ó, Deus mandou te avisar que Ele vai te moldar, te tratar, que Ele vai, se for preciso, esmagar você. E a primeira ordem de Deus é: vai naquela churrascaria que você gosta, vai naquela lanchonete que você gosta, e ó, tá liberado, come o que você quiser. Parece meio fora de realidade, parece meio fora de contexto, e parece que tudo que eu disse para você, que Deus iria pegar Elias, quebrar Elias, fazer um novo Elias, parece mentira depois daquilo que eu acabei de falar. Só que está tudo indo bem, está tudo indo maravilhosamente
bem, nos conformes. Só que o versículo 7 mostra uma realidade, e essa me chama a atenção. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou. Estava tudo bem, até que um dia o ribeiro seca. Elias, naquele lugar, ele estava confortável, ele nunca iria ser pego por Acabe ou Jezabel. Mas o ribeiro secou. E posso falar, quando o ribeiro seca, vem o desespero. Quando o ribeiro seca, vem o grito de socorro na boca. E talvez você não estava se vendo em Elias até agora, mas talvez agora a situação vai parecer mais familiar para você. Porque eu estou falando com alguém aqui nessa noite que já teve a experiência de viver um ribeiro transbordando de água. E de repente ele secou, sem te dar aviso prévio, te pegando de surpresa, te pegando desprevenido. Qual foi o ribeiro que você viu se secar? Será que foi um negócio que parou de crescer? Será que foi uma carreira fantástica que se destruiu no meio do caminho? Será que foi um ministério que foi afundando? Talvez em algum momento você conheceu a alegria de ter uma família na igreja e hoje a maioria está fora dos caminhos do Senhor. É que o ribeiro secou. Talvez você terminou a faculdade, iniciou uma carreira promissora e quando você pensou que ia em frente, veio a crise. A porta fechou. O ribeiro secou. Talvez foi aquele namoro que você tinha certeza que ia casar e de repente o parceiro ficou indiferente. Acabou o romantismo. Veio o término. O que aconteceu? O ribeiro secou. Talvez era aquele ministério que você tinha agenda todo dia, que as coisas estavam fluindo, mas de repente o ribeiro secou. Mas entenda uma coisa: quando o ribeiro seca, duas coisas são certas. Primeiro, Deus está vivo. Segundo, Deus sabe o que está fazendo. Não, vou falar de novo, isso aqui era para você ter dado um glória muito mais alto. Eu vou falar de novo. Quando os ribeiros da nossa vida secam, duas coisas são perceptíveis e certas. Primeiro, Deus está vivo e Ele sabe o que está fazendo. Posso falar mais? Ribeiros secos não cancelam de modo algum o projeto de Deus na vida de alguém. Pelo contrário, muitas das vezes os ribeiros secos fazem com que os planos de Deus na vida de alguém sejam revelados. Tozer, um grande escritor, ele dizia: eu não creio que Deus possa abençoar alguém abundantemente até que essa pessoa seja profundamente ferida por Ele. Por quê? Porque quanto maior a ferida, maior a utilidade. Porque quanto maior a ferida, maior a utilidade. C.S. Lewis diz: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Por quê? Porque Deus sussurra em nossos prazeres, Deus fala em nossa consciência, mas Ele grita nos nossos sofrimentos. Se tem uma hora de Deus mostrar que Ele é Deus na tua vida, é quando o ribeiro se seca, é quando a porta se fecha. Eu posso liberar essa palavra e se você entender, você dá glória. Deus vai se apresentar para alguém ainda esta semana. Você pode adorar a Ele nesta noite. Os ribeiros secos mostram que Deus é Deus e que Ele ainda está no controle. Posso provar? E se eu provar, você dá glória. O texto diz assim: e sucedeu que passados dias o ribeiro secou. Mas vamos se lembrar do que Elias disse no versículo 1 do capítulo 17. Elias chega em Acabe e ele diz assim: segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. Segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. Elias profetiza e ele vai embora. Elias profetiza e ele foge. Por quê? Porque senão Acabe e mata ele. Só que hoje, se acontecesse o que Elias profetizou, a gente mandaria uma mensagem no WhatsApp para Elias. A gente mandaria um direct no Instagram para Elias. A gente explicaria para Elias: ó, profeta, o senhor é homem de Deus, hein? Tá aqui, ó. Não tá chovendo, tá na seca, tá difícil. Mas como é que alguém ia explicar para Elias que estava tendo seca? Porque na época não tinha WhatsApp, na época não tinha Instagram. Então
a maneira de Deus mostrar para Elias que a palavra estava sendo cumprida era secando o ribeiro. De novo, a maneira de Deus mostrar para Elias: eu estou honrando aquilo que você profetizou. Eu não estou te deixando ser envergonhado. É secando o ribeiro de Elias. Então o ribeiro seco, gente, não era para matar Elias, mas era para mostrar a Elias que aquilo que ele orou estava começando a acontecer. O ribeiro seco era Deus mostrando para Elias: eu não vou te deixar ser envergonhado na frente de Acabe. Lá vai, pare de olhar para os ribeiros secos da vida como se fosse o final da tua história, como se fosse um ponto final na tua vida. Comece a olhar para os ribeiros secos com uma resposta de Deus. Não é para te matar, não é para te destruir, não é para acabar com você, mas é para responder uma oração que você fez há tempos atrás. Oh, glória a Deus, aleluia. Entenda uma coisa: tem gente que pensa que Deus está chorando porque você chegou no leito seco de um ribeiro. Tem gente que pensa que Deus está olhando e dizendo: meu Deus, como é que ele foi parar aí? Por que ele chegou aí? Não era para ter acontecido isso. Quando você chega nos ribeiros secos da sua vida, você não vai ver Deus dizendo: como é que ele chegou aí? Quando você chega nos ribeiros secos, você vai ouvir Deus dizendo: é exatamente o lugar que eu quero que você esteja. É exatamente o lugar que eu quero que você esteja. Por que, pregador? Porque Deus é Pai, porque Deus é sócio do meu projeto, porque Deus é amigo da minha dor, porque Deus tem interesse no meu bem-estar. Eu tenho dúvidas, mas Deus tem certezas. Eu tenho conjecturas, mas Deus tem afirmações. Pregador, mas é que acabou. Pregador, mas é que já era. Por quê? Porque o ribeiro secou. Então eu preciso te dar uma notícia boa. Aprenda, por favor. Precisa haver o fim de algumas coisas para que haja o começo de outras coisas. Então os fins são apenas instrumentos de novos começos, de novos empreendimentos, de novos estágios, de novas amizades, de novas portas. Pare de olhar para o fim do ribeiro como se fosse o teu fim. Fim do ribeiro não significa teu fim. Na verdade, o fim do ribeiro é um novo começo que Deus já preparou para você. E eu vou te provar e a gente encerra. O ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, o versículo seguinte diz assim: e veio a palavra do Senhor até Elias. Espera aí. Eu quero que você preste muita atenção numa coisa. Se você ler o capítulo 17, você vai perceber que Deus aparece para dar uma ordem a Elias: vai e te escondas junto ao ribeiro de Querite, e eu ordenei que corvos te sustentem. Ok? Só que aí, quando Elias está dentro de Querite, com o ribeiro cheio, procura Deus falando com Elias aqui. Você não vai ver. Você não vai ver Deus falando com Elias nos ribeiros fluindo. Você não vai ver Deus respondendo Elias enquanto está cheio de água no ribeiro. Mas quando o ribeiro secou, Deus se apresentou. Pastor Ramon, quando o ribeiro se esgotou, Deus se apresentou para falar com Elias. Sabe por quê? Porque se Deus falasse com Elias enquanto tivesse com o ribeiro cheio, talvez o barulho das águas ia impedir Elias de ouvir a voz de Deus. Talvez Deus não se apresentou para você quando estava tudo bem. Porque se Deus se apresentasse a você quando as coisas estavam tudo bem, você não ia conseguir ouvir a voz de Deus. Porque teus sonhos iam passar na frente. Teus projetos iam passar na frente. Aí o que Deus fez?
para mim não perder o relacionamento que eu tenho com você, para mim não perder a conexão que eu tenho com você, eu seco esse ribeiro, mas eu não deixo de conversar contigo. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite que Deus fechou algumas portas só para que você ouça a voz dele. Que Deus secou o ribeiro só para que você ouça a voz dele. Porque posso falar? Tem gente aqui nessa noite que se Deus não secasse esse ribeiro, hoje você não estaria na igreja. Tem gente que se Deus não secasse o ribeiro, sabe onde você estaria hoje? No shopping, fazendo compras, na churrascaria, no rodízio de carnes. Mas sabe o que aconteceu? Deus secou o ribeiro. Porque quando Deus secou o ribeiro, você veio aos pés do altar. E aí o que Deus fez? Deus disse: eu vou voltar a falar contigo, eu vou voltar a me apresentar para você. Não é coincidência o fato de que nos piores momentos da tua vida é o momento que você está tendo mais intimidade, é o momento que você está orando mais, é o momento que você está jejuando mais, é o momento que você mais está ouvindo a voz de Deus. Deus está falando contigo em sonhos, Deus está falando contigo em visões. O que é isso? É porque Deus secou o ribeiro para não perder você de vista. É porque, ai, oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Deus secou o ribeiro para continuar falando contigo, para continuar tratando com você. Mas receba essa palavra: no meio desse ribeiro seco, a voz de Deus não ficará ausente. Ele vai falar com você, Ele vai se apresentar a você, você vai sentir a presença dEle, você vai ouvir o direcionamento dEle. Tem alguém para adorar a Deus aqui nesta noite? E olha o que o texto diz, eu encerro o texto e diz assim: Deus se apresenta a Elias e diz: levanta-te, porque ribeiros cheios às vezes nos faz ficar acomodados, às vezes nos faz ficar confortáveis demais. Aí Deus tem que secar alguns ribeiros para dizer: eu te quero de pé. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Às vezes Deus tem que secar alguns ribeiros para dizer: eu te quero de pé. Levante-se. Parou para perceber que enquanto os ribeiros estavam cheios, você não ofertava, você não ajudava nas missões, você não fazia obras, você não se levantava de madrugada para orar. Deus secou o ribeiro para te manter de pé. Porque o ribeiro pode até estar seco, mas no meio desse ribeiro seco você está desenvolvendo uma intimidade com Deus que você jamais tinha desenvolvido. Oh glória a Deus. Deus diz para Elias: levanta-te e vai até Sarepta. Olha que coisa incrível, irmão. Deus já tem o local preparado. Deus já tem o local pronto. E tem mais. Vou até a Sarepta. Procuro quem? Procura a viúva. Procura uma viúva. Por quê? Porque eu já ordenei ela para te sustentar. Oh, glória. Então, peraí. Quando o ribeiro secou, Deus já tinha o lugar. Deus já tinha a pessoa. O que é isso? É Deus mostrando para Elias: estava bom o ribeiro, né? Só que o ribeiro era momentâneo. Você não nasceu para depender do ribeiro, você nasceu para depender da minha presença. E quem é dependente da minha presença não fica refém do ribeiro. Oh glória, eu vou falar aqui, quem depende do provedor, não fica refém da provisão. Quem depende de Deus, não fica refém da bênção de Deus. Deus diz para Elias: eu sequei o ribeiro, mas eu já tenho algo preparado para você. Porque a gente precisa entender, ribeiros são fases. Como assim, pregador? Ribeiros são fases. Uma hora o ribeiro vai ter que secar. Por melhor que ele seja, uma hora o ribeiro vai ter que secar.
Você lembra de Deus falando com Abraão sobre Agar e Ismael? Abraão estava preocupado porque Sara queria que Abraão mandasse Agar e Ismael embora. E aí Deus aparece e diz, não fique preocupado não, pode deixar ir. Mas Senhor, se eu deixar ir, o caminho é deserto, eles não vai ter, Ismael não vai ter pai. Deus diz, quem disse? Eu sou o pai dele. Deixa o menino partir. Aí a Bíblia diz que Abraão dá um odre de água para Agar e Ismael. Mas odre de água não sustenta Agar e Ismael na caminhada que eles vão ter. Abraão dá um pão e um odre de água. Parece que Abraão está sendo um pai relaxado. Mas não, Abraão está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Porque Deus disse, eu vou sustentar. Porque tem momentos que Abraão que sustenta. Mas tem momentos que é o próprio Deus que sustenta. E a Bíblia diz que o pão e a água acabam, porque também tem fase do pão e a água acabar. Quando o pão e a água acabam, Agar pensa, acabou. Aí a Bíblia diz que ela se lança, ela joga Ismael à distância de um tiro de arco e flecha, porque ela dizia que não veja eu, morreu o menino. Aí o texto diz, e assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Só que no versículo seguinte está dizendo assim, e ouviu Deus a voz do menino. Mas quem está chorando é Agar. Porque para ela o menino está quase morto. Mas essa é a qualidade de Deus. É que somente Deus consegue ouvir o choro de quem está morto. É que somente Deus consegue ouvir o choro de quem está entregue. Deus ouve o choro de Ismael. E aí Deus vai se apresentar para Agar e diz, não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde ele está. Ergue-te, pega ele pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus olha para quem está todo mundo dizendo, está morto. E Deus diz, tem potencial para ser grande nação. Aí o texto diz assim, e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Deus abre o poço ou Deus abre os olhos? Deus abre os olhos, porque o poço já estava aberto há muito tempo. Oh glória! Deus abre os olhos, porque o poço já estava aberto. O problema é que Agar e Ismael não tinham conseguido ver o poço aberto, porque os olhos estavam fechados. Por quê? Porque eles estavam dependentes do odre de água que Abraão deu. É por isso que Deus precisou secar o odre de água, porque quando Deus seca o odre de água, Deus abre os olhos de Agar e Ismael para eles dizer que tem uma provisão maior, para eles dizer que tem um poço maior. Entenda em nome de Jesus, há fases. Se Deus secou o ribeiro, é porque Ele já tem algo maior preparado para você. Oh glória a Deus. E eu encerro e entrego o microfone dizendo para alguém nesta noite, antes de chegar a necessidade, Deus já criou a providência. Vou falar de novo, antes de chegar a necessidade, Deus já criou a providência. Receba essa palavra em nome de Jesus. Essa noite, nesse culto da vitória, Deus está dizendo, você não depende do ribeiro, você depende da minha presença. E ainda que os ribeiros se sequem, a fonte de águas vivas se apresenta dizendo, o céu é inesgotável. Você vai viver a maior provisão nesse ribeiro seco. Você vai viver os maiores milagres desse ribeiro seco. Se você acredita nisso, uma mão é pouca, levante as duas, abra a boca para adorar ao nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Oh glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora esta noite. E eu quero que você pense agora com você, qual foi o ribeiro que você viu secar? Qual foi o ribeiro que você viu se secar na sua vida? Esse ribeiro que secou e te desestabilizou, te desestruturou. Estou falando com alguém aqui nessa noite que talvez era para estar vivendo o melhor ano da vida dele, mas o ribeiro secou. Talvez era para estar vivendo a melhor fase da vida dela, mas o ribeiro secou. Você era para estar numa casa melhor, dirigindo um carro melhor, seus filhos eram para estar na escola melhor, era para estar tudo melhor, mas o ribeiro secou. Eu quero que você pense agora, e eu quero orar por você, mas eu não vou pedir para Deus colocar água no ribeiro de novo, porque se Deus secou o ribeiro, é porque um propósito na tua vida Ele já tem com esse ribeiro seco. Eu vou pedir para Deus abrir os teus olhos, para que você já veja o próximo projeto que Deus tem para vocês. Você consegue começar a orar? Eu já te acompanho, mas você consegue começar a orar?
Eu desafio você a orar agora, agradecendo pelo ribeiro que se secou. Eu sei que é difícil, mas eu te desafio agora a orar agradecendo pelo ribeiro que secou. Eu te desafio a orar agradecendo pela porta que fechou. Eu te desafio a orar agradecendo pelo milagre que não aconteceu. Eu sei que isso te confronta. Eu sinto Deus aqui. Eu sei que isso é difícil de orar e dizer obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor não decidiu fazer. Mas isso já está te amadurecendo. E se você consegue orar assim, isso já é prova que o ribeiro seco já te fez ter uma intimidade maior, uma maturidade maior. Então ore agora, ore agora, ore agora, ore, ore. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e nós estamos felizes, meu Deus, porque ainda que os ribeiros secaram, a Tua voz não ficou ausente, né? Ainda que os ribeiros secaram, a Tua presença não ficou ausente. O Senhor se apresentou a nós, o Senhor se revelou a nós. Eu estou falando com gente aqui nesta noite. Eu estou orando por pessoas aqui hoje, Senhor, que a conta bancária pode não estar do jeito que eles querem, mas não está faltando presença de Deus na casa deles, mas não está faltando paz na família dela, e essa paz dinheiro nenhum pode comprar. Eu estou orando por pessoas aqui nessa noite, Deus, que talvez estão tendo a casa dos sonhos, não estão dirigindo o carro dos sonhos, Senhor, mas dentro de casa está tendo uma paz que nunca teve antes, e essa paz nada consegue comprar. Isso é uma prova que no meio dos ribeiros secos, o Senhor se apresentou como provedor e a provisão. Senhor, não deixa nós esquecermos de Ti, baseado num leito de um ribeiro. Não deixa nós nos esquecermos da Tua presença, baseado no ribeiro que flui, baseado nas bênçãos que temos, baseado naquilo que é momentâneo, porque a Tua presença vale mais que o ribeiro cheio, porque a Tua graça vale mais do que os leitos, porque a Tua graça vale mais do que os presentes, porque a Tua glória vale mais do que as dádivas. E se nós temos a Tua presença, nós não precisaremos ficar reféns de ribeiro, porque quem tem a Tua presença sabe que nós viveremos uma provisão a cada dia, uma provisão a cada manhã, porque o Teu nome é Jeová Jireh, o Deus que provê na vida do Teu servo, provê na vida da Tua serva, provê na família dele, provê na casa dela. E eu profetizo em nome de Jesus que esse irmão, essa irmã viverá o melhor tempo da vida dele, o melhor ano da vida dela. Ainda que os ribeiros sequem, o Senhor se apresenta como a fonte de águas vivas. E se alguém acredita nisso, dê maior glória a Deus que você pode dar esta noite.